Olá, queridos, boa noite. Sou o Pastor Paul e seja muito bem-vindo aos grupos pequenos da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. Nós estamos iniciando um novo tempo, um novo momento nos nossos grupos familiares e a partir de agora você sempre terá um momento de palavra assim como este, através do vídeo, um vídeo trazendo a palavra, um vídeo especial para os grupos. Então, agora me cabe, neste momento, trazer a palavra e eu estou muito feliz que você está participando do Ministério de Grupos Pequenos da PPPG. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua família. Logo depois desse tempo de compartilhamento da palavra, você aí no seu grupo, junto do seu facilitador, vão conversar um pouquinho sobre esta palavra. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre o propósito da família no reino de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 19, a Bíblia cita uma família, uma casa. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila. Bem assim a igreja que está na casa deles. 1 Coríntios 16, versículo 19. Para nós começarmos essa conversa, nós temos que nos perguntar qual é a origem da família, né? Qual é a origem da família? E a origem da família é o próprio Deus. O Senhor foi quem criou a família e a família é obra dele. Gênesis, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o texto deixa claro: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o próprio Deus, querido, é o autor da família. A instituição família nasce no coração de Deus. E dentro dessa criação de Deus há um propósito. E qual é esse propósito? Na família, no ambiente do lar. O propósito da família, queridos, é viver uma relação comunitária como nós vemos na pessoa, na divindade de Deus, né? Nas três pessoas da divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Trindade há uma relação. E nós, queridos, fomos criados por Deus para ser imagem e semelhança do Senhor. Então nós fomos criados para ser essa imagem e semelhança. E muito se debate entre os teólogos o que é essa imagem e semelhança. Mas boa parte dos teólogos concorda que essa imagem e semelhança pode sim estar relacionado à nossa capacidade de se relacionar. Isso faz parte do âmago do ser de Deus, que se relaciona entre essas três pessoas da Trindade. Então, é por isso que há em nós, querido, essa necessidade premente de nos relacionar. A imagem de Deus em nós faz com que nós tenhamos essa necessidade, e isso está refletido no fato de Deus ter imputado no ser humano esta necessidade de se relacionar. De maneira então, queridos, que eu e você, nós somos criados por Deus para viver em comunidades, em grupos, e a primeira comunidade que nós somos inseridos é a família. O primeiro ambiente comunitário que nós participamos é o ambiente da família. O ambiente da família nuclear. E nesse ambiente, queridos, nesta comunidade planejada por Deus, nós precisamos nos lembrar que há alguns papéis muito bem definidos por Deus para que essa família, para que esse ambiente comunitário caminhe bem. E um desses papéis tem a ver com a figura do homem. O homem é o sacerdote, o responsável por conduzir a família como líder espiritual da família, sacerdote do lar. E quando o homem ele caminha na direção correta, toda a família vai ser abençoada. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o homem caminha na direção incorreta, toda a família será prejudicada. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jonas foge da vontade de Deus, as pessoas que estavam ao seu redor não tinham nada a ver com aquilo, mas sofreram as consequências. Assim também na família, quando o homem de Deus, quando o homem, o líder da família, foge do propósito de que Deus colocou a ele, a família sofre. Mas a mulher também tem um papel, e a mulher ela é auxiliadora, né? O papel da mulher consiste em ser uma facilitadora familiar. A mulher sábia edifica o seu lar quando compreende o seu papel. A mulher
tem a capacidade de ser uma conectora, ela consegue conectar todos os membros da família, gerar paz, ser uma facilitadora, e a mulher sábia faz isso de maneira excelente, a mulher abençoada por Deus. Então, homem e mulher foram criados por Deus com características físicas e emocionais distintas. E essas diferenças fazem com que homens e mulheres enxerguem o mundo por ângulos, por prismas diferentes. Essa diferença entre homem e mulher, que faz com que homens e mulheres enxerguem o mundo por prismas diferentes, isso sem Jesus gera conflito, gera guerra, gera muita confusão. Mas com Jesus, essas maneiras diferentes de enxergar o mundo por prismas diferentes, com Jesus isso gera complementariedade, gera união, gera forças sendo geradas num comum propósito para o bem da família. Por isso nós precisamos nos lembrar, queridos, que homens e mulheres não são competidores, mas são cooperadores. E quando há um entendimento dos papéis na família, do homem e da mulher, há então uma harmonia, uma edificação. E a família então encontra o seu propósito e o sentido de ser família. Brevemente, falando sobre família, dando uma introdução do que vamos trabalhar ao longo desse mês. Família criada por Deus, família tem um propósito de viver em relação, essa relação tem papéis, e quando esses papéis são exercidos da maneira planejada por Deus, a harmonia e a edificação. Mas agora, qual é o propósito da família no reino de Deus? Bom, assim como Deus, queridos, estabeleceu um propósito relacional e papéis para a família nuclear, ele também estabeleceu papéis para a sua grande família, a igreja. O apóstolo Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, que não há mais estrangeiros, porque todos nós somos membros da família de Deus. O apóstolo Paulo usa esta figura de linguagem para descrever a igreja como uma grande família. Família, querido, significa viver, então, essa imagem relacional de Deus em nós, lembra? Né? Deus deu esse propósito para a família. E ser família, então, é viver em comunhão para gerar vida em cada membro desta família, mas também através de cada membro dessa família. Então, quando nós pensamos em família, em um nível mais amplo, nós podemos afirmar duas coisas sobre ser família. Primeiro, a família foi criada por Deus como a nossa primeira comunidade. Ali devemos entender os nossos papéis para que haja crescimento mútuo na família nuclear. Mas nós somos também parte de uma família maior. A nossa família nuclear é parte de uma família muito maior. E essa família é a família de Deus. Essa família é a igreja. Portanto, querido, eu quero dizer para você que está me assistindo agora, que está reunido no grupo pequeno, que a sua família, o seu lar, é a igreja. A igreja não é o templo. A igreja é composta pelos membros da família de Deus. E o propósito de Deus para as famílias é que estas encontrem seu papel no lar, na família nuclear e no reino de Deus. Ou seja, papéis individuais e papéis coletivos. Nós lemos no início desse estudo uma citação à família de Áquila e Priscila. E aquela família não apenas abrigava a igreja, mas eles de fato eram a igreja. E há um desafio para nós, queridos, como igreja moderna. Sabe qual é? É entender o que significa viver a comunhão, né? Então, há um desafio para nós, entender o que significa isso, né? O que significa viver esse conceito de família de Deus num nível muito profundo. O que significa viver essa comunhão? E para nós entendermos isso, nós temos que resgatar o sentido de duas palavras, comunhão e edificação. E aí, queridos, eu quero dizer para você que Deus nos chamou para viver
numa comunhão, mas a comunhão cristã é bem mais do que um tapinha nas costas, um almoço, um retiro, um bate-papo aqui no templo depois do culto, que dura 5, 10 minutinhos. É muito mais que isso. A comunhão significa um compartilhamento de vida. Homens e mulheres, famílias que caminham juntas nessa jornada de povo de Deus, e um ajuda o outro. Por isso, querido, a igreja precisa trafegar entre duas esferas de comunhão. A grande comunhão e a pequena comunhão. E a grande comunhão, querido, são as grandes reuniões como cultos, eventos especiais, retiros, congressos e etc. As grandes reuniões são oportunidades de adoração comunitária, onde a igreja, como corpo, se reúne para adorar coletivamente. Nesses grandes encontros, há pouca comunhão pessoal, porque o alvo é a edificação coletiva. Mas o outro ambiente onde a igreja deve trafegar é o ambiente das pequenas comunhões, da pequena comunhão. E esses são os pequenos grupos que hoje você está participando. São ambientes menores, aconchegantes, espaços para que a família, junto da família grande, da família de Deus, forme vínculos de irmandade, de edificação e de cuidado mútuo. O grupo pequeno, querido, é o lugar onde você é conhecido e aonde você conhece, ou seja, onde os seus irmãos olham para você e sabem quem você é, conhecem o seu nome, e aonde você olha para os irmãos que estão ali, você os conhece e também sabe como eles se chamam. Às vezes na igreja você não conhece todo mundo, mas no grupo pequeno você conhece. Então, cada casa sendo uma igreja e cada cristão sendo um ministro. E o alvo de tudo isso é o compartilhamento de vida, de comunhão e a edificação pessoal mútua. Queridos, ser família a nível nuclear significa viver boas relações, entender o plano de Deus. Nós vamos desenvolver esses temas mais à frente. E ser família significa, num nível maior, significa ser a família de Deus e provar daquilo que Deus tem para nós. Duas perguntas importantes. Você já entendeu o seu papel na sua família nuclear, aí na sua casa? Tem desempenhado o seu papel? Segunda pergunta importante. Você já entendeu qual é o seu papel na grande família de Deus? Que Deus abençoe você. Agora você terá aí no seu grupo pequeno algumas perguntas para debate junto do seu líder, do seu facilitador. Deus abençoe e um bom restante de encontro para vocês aí. Um grande abraço.